Está no ar o podcast Caos Corporativo e neste mês de junho, com a temporada Orgulho LGBTQIAPN+ na carreira. No episódio de hoje, temos a honra de receber Gabriel Wagner, gerente global de diversidade, equidade e inclusão na Alcoa. Jornalista de formação, chegou ao RH por meio da comunicação e ficou pela sua paixão por pessoas. É um líder que não apenas se orgulha de ser quem é, mas também trabalha ativamente para transformar o ambiente corporativo em um espaço mais acolhedor e diverso. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Que alegria, que orgulho! Mais uma temporada começando. Aqui Amanda Costa. E aqui com vocês, com muito orgulho também, Febra Gato, temporada nova. Tem convidado aqui com a gente, claro, o Gabriel, que tá aqui já. Bem-vindo! Obrigado, gente. Estou muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra enorme. A gente tem muito o que conversar hoje, hein? Bastante assunto, exato. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá. Vem! A gente vive em uma sociedade que por muito tempo tentou nos convencer de que ser LGBTQIAPN+, era motivo de vergonha. Mas agora, mais do que nunca, é hora de virar essa página e escrever uma nova história. Uma história de visibilidade, de respeito e de inclusão. Então, tá no ar o episódio Voz, Cara e Coragem com Gabriel Wagner. Que maravilha! Agora, pera, vamos falar do negócio aqui antes de começar? Começar pelo começo? Vamos começar pelo começo, gente. Vamos falar de orgulho, vamos falar da... A galera fala de sopa de letrinha. Aqui, você que fala esse negócio de sopa de letrinha, negócio de Calma, GLS. Felipe, calma. Não é GLS. Vai dar tudo certo. Gabriel, gente. por favor, eu me acalmei agora. Você pode explicar, por favor, por que é Posso. LGBTQIAPN+, e não GLS? Claro. E por que da importância Isso. da gente falar direito essa sigla? Sim, perfeito. Acho que GLS serviu por muito tempo para nossa sociedade, mas conforme as coisas foram evoluindo, a gente fala enquanto movimento LGBT mesmo, sentiu a necessidade de repensar um pouco essa sigla, incorporar outras vivências, outras orientações sexuais, outras identidades de gênero, e é por isso que ela foi crescendo ao longo do tempo. Então, é por isso que a gente fala LGBTQIAPN+, hoje em dia, trazendo inclusive um fato curioso, né, do L aparecer antes do G. Antigamente era GLS, então dava uma visibilidade maior para os gays. Hoje a gente traz essa visibilidade maior também para as mulheres lésbicas, incorporando, como eu falei, outras orientações e identidades, né? Então, sempre que possível, sugiro utilizar de maneira completa a sigla LGBTQIAPN+, para a gente dar, de fato, visibilidade para todo mundo que está sendo representado, né, por esse acrônimo. Muito bom. Agora, quando você fala que o G vinha antes e saindo totalmente do roteiro, porque agora eu quero me aprofundar nesse negócio da sigla, porque daí eu acho, aí abriu um universo inteiro já pra foi. gente falar, né? Sim. Essa coisa de tirar o G da frente, ela tem a ver também com a questão dos homens gays dentro desse cenário todo terem mais passabilidade e as mulheres lésbicas, por serem mulheres e já viverem um cenário, enfim, que a gente conhece muito bem de estereótipo de gênero Uhum. e tudo mais. Foi por isso? Foi para também fazer uma reparação histórica até dentro da sigla? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, não falaria muito em passabilidade nesse sentido, né? Para transferir o L para frente, é mais pelas questões mesmo pelas quais as mulheres passam pela nossa sociedade. Então, sabemos que é muito difícil ser mulher aqui no Brasil, especialmente na nossa cultura, uma mulher lésbica, né? Ainda mais complicado. Então, é de fato para aumentar a visibilidade mesmo para os assuntos e temas que dizem respeito a essa população brasileira, né? Porque eu acho que por muito tempo o movimento LGBT ficou centrado na figura masculina, o homem gay. Vamos falar sobre gays. A primeira pessoa que você pensa normalmente é um homem gay, né? Mas, novamente, a sigla acho que se expandiu justamente para trazer esse assunto à tona e mostrar que nós não somos, a nossa comunidade, ela não se resume a uma única pessoa e a uma única orientação sexual, né? Então, acho que por esse motivo a gente caminhou mudando a sigla para dar mais visibilidade também para as mulheres e, de fato, né, poder ajudá-las nesse sentido, assim, dentro da nossa sociedade. Sim, bárbaro. Gabriel, assim, a gente sabe o quanto é difícil a gente assumir, a gente compartilhar sobre a orientação, seja lá o que for, que a gente tem como identidade. Isso é difícil, é um Sim. processo de autoaceitação, de não julgamento nosso, dos outros e tudo mais. Sim. Isso você teve uma jornada também para fazer esse compartilhamento. Como é que você resolveu trazer isso à tona e por que compartilhar isso? Sim.
Olha, de fato é uma jornada, assim, né? E não foi uma jornada fácil, como não é fácil para a grande maioria da população LGBT. Eu sempre soube que eu era gay, né? Que eu sou gay. Isso não era uma questão muito grande para mim, mas para eu poder falar sobre isso com minha família, com os meus amigos, na escola, nos meus círculos sociais, sempre foi uma questão muito difícil. E é por isso que eu costumo falar que esse processo de é, né, sair do armário, né, ele é muito solitário também, em certa medida, porque a gente passa por muitas questões sem poder compartilhar isso com muitas pessoas. Então, por muitos anos, eu mesmo, inclusive por conta de uma homofobia internalizada, né, que eu tinha na época, não falava sobre isso. Então, eu tentava, na verdade, renegar essa minha identidade, chegando ao ponto de me forçar, inclusive, e eu falo forçar porque é justamente com essa intenção mesmo, de me encaixar em lugares que eu não pertencia, ficando, por exemplo, com meninas, né, na época da escola ali e tal. Nossa, não conheço ninguém que tenha feito isso. São poucas as pessoas. O Felipe era o galã de São Carlos. Pior. Arrasou Não, corações. Gente, pera, ela vai abrir caixinha aqui, gente. Arrasou corações das meninas de São Aí Carlos. as meninas vêm falando, não, mas não é possível que você é gay, que é aquela coisa tipo, eu Aham. também Que vou me afirmar. desperdício. Aí eu já que me- desperdício. Hoje eu também já me afirmo pra Você falar assim, ouviu eu sou um já homem isso? gay. Aham. Sim. A gente ouve, né? Tipo, Muito. nossa, que desperdício, um homem tão bonito, tão inteligente. eu tô rindo, não mas sei é o um quê. drama, né, gente? É um Pelo amor de drama. Deus. E até onde eu sei, ninguém tá desperdiçando nada, Exato. assim, né? Pelo contrário, minha gente. Pelo contrário. Então, assim, né, cuidado com as palavras. Não é? Mas eu ouvi muito isso, assim, de fato é muito problemático. Eu acho que quando a gente para pensar, né, e se deparar com essas questões, eu acho que elas são muito importantes de a gente falar e pensar sobre elas. Mas foi somente na época que eu fui para a faculdade já, então eu tinha saído da casa do meu pai, já não vivia num ambiente que para ele foi muito difícil aceitar a minha homossexualidade. Então eu já não estava naquele ambiente mais controlador, né, um pouco mais difícil de eu poder ser quem eu era. E foi na faculdade que eu de fato me entendi enquanto um homem gay. E aí acho que é uma outra glória, né, na faculdade desses momentos que a gente passa, porque eu encontrei outras pessoas LGBTs nesse momento. Então, para mim foi muito enriquecedor mesmo essa troca. E aí com o tempo eu fui entendendo como esse processo poderia ser incorporado, digamos assim, porque uma vez que a gente sai do armário, a gente sai do armário quase que todos os dias, assim, em determinadas medidas a gente tem que falar, sim, sou um homem gay, né, sim, sou uma pessoa trans, ou enfim, qualquer que seja a nossa orientação sexual ou identidade. E é um trabalho também exaustivo nesse lugar, assim, acho que inclusive psiquicamente falando, né, Uhum. de você ter força e coragem e orgulho de toda hora ter que se reafirmar nesse lugar. Porque as pessoas hétero, desculpa te cortar, mas não precisam chegar num lugar assim, prazer, eu sou Amanda, uma mulher Exatamente. hétero, cis, não precisa falar, Não, né? tipo, já tá dada, né? É uma informação exato. que já é dada, já é esperada das pessoas, né? Uhum. E acho que é nesse lugar o peso, assim, da homofobia que ainda existe no Brasil, que é justamente isso. As pessoas héteros não se dão conta de que elas falam sobre a sua sexualidade, sobre a orientação, a identidade de gênero, mas elas falam o tempo todo, assim, né? Então, falar, hoje eu saí com a minha esposa, hoje eu saí com meu marido, os meus filhos XYZ. Uhum. É uma conversa que se torna natural, né? Uhum. Para todas as pessoas. E para nós LGBT, a gente já fica, putz, mas será que se eu falar que eu saí com meu marido hoje, o meu colega de trabalho vai ficar contente com essa É informação? um cansaço mental pra você buscar palavra, né? Porque aí você fica assim, é porque eu tenho uma pessoa, aí você já fala, Aham. pessoa, Amigo. você fala, putz, porque a pessoa tá envergonhada de alguma forma de falar que, enfim, tem um marido, tem uma esposa, enfim, o que for, Sim. se é um homem gay, se é uma mulher lésbica, enfim, você fica buscando palavras, então isso também consome a mente ali, né? Consome e você vai se desgastando para tentar ser alguém que você não é, né? E aí você começa a viver no mundo de mentiras e é difícil você sustentar tantas mentiras por tanto tempo para tantas pessoas, assim, né? E aí, depois que você saiu da faculdade, quer dizer, aliás, posso aproveitar esse gancho para fazer Vamos uma lá. homenagem aqui? Por favor. Eu preciso fazer não sei nem se é uma homenagem. Não Certo. precisa parar e fazer. Tô nem aí. Porque eu conheço uma pessoa muito, muito importante, uma pessoa muito importante na minha vida, que teve essa oportunidade também de se descobrir, né? E de sair do armário, usando Aham. a expressão que você trouxe aqui, que é minha filha também na faculdade. Ah, que legal. Minha filha, ela é bissexual, ela é uma mulher maravilhosa, linda, forte, incrível. Laís, linda.
É verdade. que na faculdade se encontrou, Uhum. conheceu pessoas também LGBT e, enfim, pôde trazer isso à tona. Ela fez, na época, uma postagem lindíssima e eu Ai, que vi e falei, maravilhoso. uau, que incrível eu vi pelas redes sociais. Aham. Então, minha filha, muita força, porque eu sei que não é fácil, tá? Mas você tira isso de letra. E é por isso também que a gente tem tanto carinho, né, por esse tema, né, Fê? Então eu precisava também falar isso, que acho que Mais do que merecido. acontece, é muita gente que se descobre na faculdade. É. Eu acho que nessas novas gerações, porque na época que eu fiz faculdade, tem muita gente que só veio sair do armário agora, quase Aham. 30 anos depois. É. Porque Acho na que- época da faculdade não tinha essa É. abertura, né? Porque não era uma conversa que a gente tinha Não naquela tinha. época, né? E vai falar com quem sobre isso, Exato. né? E na minha época mesmo, eu nasci em 89, né? Mas na época que eu ali estava na pré-adolescência, por exemplo, eu não tinha referências também de outros homens gays que tivessem, né? Sucesso na carreira ou sucesso na vida, porque a gente Uhum. ainda tinha aquela imagem estereotipada e pejorativa, que é muito pro lugar do lugar cômico, né? Então, nos Sim. programas de televisão, era a chacota do programa, Nas era a personagem gay. novelas, Nas novelas, sim. era o personagem engraçado, ou o personagem mais vilãozinho ali, enfim. Uhum. Então, faltava uma representatividade. E é nesse momento que eu pensava, bom, eu não vejo uma figura, uma pessoa parecida comigo em outros espaços que não sejam esses. Então, Uhum. a partir do momento em que eu fizer me assumir enquanto homem gay, as É pra pessoas esse lugar que eu vou automaticamente ter vão que me ir. levar para esse lugar, assim. Uhum. Porque era o que tinha, E né? o que você estudou, Vá? Eu estudei comunicação, sou formado em jornalismo também, Jornalismo, É. muito bem. em Ponta Grossa, no Paraná, que foi onde eu conheci meu marido, inclusive, na Uhum. época. Momento homenagens para as Momento pessoas. homenagem para meu marido também, amor, te amo. E, enfim, foi um processo bastante desafiador, assim, né? Uhum. Mas a partir do momento, falando de orgulho, né, que acho que também traz um pouco do tema que a gente quer falar aqui hoje, teve um momento em que eu entendi que isso também me tornava diferente das outras pessoas Uhum. e que isso poderia ser, inclusive, aquilo que me levaria mais adiante, né? E foi quando eu entrei no meu primeiro trabalho aqui em São Paulo já, né? Tive a sorte de trabalhar também sempre em ambientes que valorizavam a diversidade, talvez não com as mesmas palavras que hoje a gente usa, né? Mas eram ambientes super acolhedores. E eu encontrei uma colega de trabalho que também na época se assumiu como uma mulher lésbica, e a gente foi conversando, aquilo foi se tornando mais natural. E houve uma fluidez um pouco mais tranquila, assim, para eu chegar para as minhas chefes e falar sobre isso, né? Enfim, eu estava prestes a casar. Lembra desse dia? Me lembro, assim, no dia que eu falei com as duas chefes, eu me lembro, sim, porque é isso, eu estava me organizando também para casar. Então, poxa, como é que eu não vou compartilhar essa etapa tão importante da minha vida, né, com pessoas que estão todos os dias ao meu lado, ou, vou casar, com quem, né? Uhum. Com uma pessoa, não tem como você falar isso, né? E é uma parte muito grande da minha vida ser uma pessoa homossexual, né? E aí foi uma conversa que eu tive com elas e compartilhei, assim, foi super bem acolhido, elas super respeitaram, né? E, enfim, promoveram cada vez mais que eu me sentisse acolhido naquele lugar e, enfim, eu tenho um carinho muito grande por elas até hoje, que foi lá em que eu entendi que isso pudesse me fazer diferente, assim, sabe, das E foi outras aí que você pessoas. viu que você deveria ir se direcionando para trabalhar com isso também dentro das Olha, empresas? na época não ainda. Na época eu estava bem focado em comunicação. Uhum. Acho que faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, que houve essa mudança também, dessa virada de chave na minha carreira, que eu decidi me dedicar exclusivamente à diversidade e inclusão, né? Trabalhando com temas dentro da comunicação, né, de educação, né, materiais informativos para canais internos, externos, redes sociais, enfim, o tema foi se tornando cada vez mais vivo, assim, mais presente na minha vida. E eu vi que eu acho que eu tinha também algo a falar nesse lugar, assim, né, que eu tinha algo a contribuir. E aí foi nesse momento em que eu decidi me dedicar um pouco mais exclusivamente à questão da diversidade e inclusão. Uhum. Muito bom. Professor Felipe aqui presente com vocês. Vou só aproveitar duas palavras muito boas que você trouxe Vamos e lá. que são importantes aqui para as pessoas aprenderem também. O Gabriel falou sobre orientação, então quando você for se referir às pessoas, não é escolha, é orientação Não é sexual. opção, né? Pelo não amor é. de Deus. Exato. Não é escolha, Porque não é opção. Você escolhe. pressupõe que a pessoa pode, que ela É. tem essa opção. Que houve um Que momento em que ela escolheu. Que ela né? escolheu, É. exatamente. Exato. E outra coisa, homossexualidade, não homossexualismo, porque o ismo é um sufixo de doenças. Então, Exatamente. por favor, gente, homossexualidade. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Enfim, a gente sabe que o mercado de trabalho, a sociedade como um todo, eles se refletem,
né? Sim. E dentro do mercado de trabalho a gente sabe que na hora da contratação, na hora de trazer uma liderança ali, a gente sabe que tem discriminação, tem preconceito, tem muita coisa que acontece e Sim. que fica velada. Exato. Como fazer para dar mais voz para a comunidade, né? Para todo mundo se sentir mais representado, mais proporcionado, Uhum. no sentido de proporcionalidade mesmo dentro das empresas. Uhum. Como fazer para dar mais voz para isso acontecer? Olha, é um processo longo e contínuo que eu acho que a gente pode resumir aqui numa palavra que eu uso bastante também quando eu falo disso, que é a intencionalidade. Assim, as empresas elas têm que ter a intenção de fazer algo diferente, fazer algo transformador e fazer algo impactante para essas pessoas. E aqui, obviamente, a gente está falando sobre população LGBT, mas eu me refiro a todas as populações de grupo minorizados, né? Eu acho que é um processo que ele tem várias jornadas, como eu disse, né? E começa no momento da atração dessas pessoas para as empresas. De que maneira que as empresas estão se colocando hoje no mercado de trabalho para ser um lugar atrativo para novos talentos. Passando por esse lugar, né? O momento do recrutamento, da seleção. De que maneira que a gente pode tornar também os nossos processos seletivos cada vez mais inclusivos. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, uma questão da linguagem neutra, né? Ou uma linguagem inclusiva, para não falar neutra. Tem pessoas que eu sei que tem um pouco de aflição quando a gente fala de É mais linguagem uma coisa que é neutra. importante a gente muito falar polêmico. também. Vamos falar Vamos. disso? Podemos. Vamos abrir um Falar parênteses? disso. Vamos abrir um parênteses sobre linguagem Importante. neutra. Porque, Uhum. assim, as pessoas têm algumas pessoas, não sei quantas, se são muitas, se são algumas. Pesquisa Enfim, Data Vozes dizem que são muitas. Vozes da minha cabeça dizem que são muitas pessoas Sim. que reviram os olhos quando Muitos. se usa todes, por exemplo. Uhum. Vamos lá, vamos falar sobre isso. É o seguinte, não precisa falar todes. Você pode trocar o jeito de falar. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma frase onde você precisa dizer o líder precisa ser mais empático, em vez de escrever o líder precisa ser mais empático, com um marcador de gênero masculino, você pode muito bem dizer a liderança precisa ser mais empática. Excelente. Mais algum exemplo, Gabriel? Olha, a gente tenta, né, puxando um pouco desse gancho, na UCO a gente tenta fazer o uso de linguagem inclusiva com mais frequência, assim, né? E para evitar justamente esse a, líder, lead, né? Esse vai e vem da língua portuguesa, a gente acaba utilizando bastante a linguagem inclusiva. Então, a gente fala pessoas colaboradoras, por exemplo, ao invés de Excelente. falar os colaboradores, né? Uhum. Então, acho que são exemplos muito simples, assim, mas que na prática demonstram um cuidado da empresa em se comunicar com essas pessoas e que demonstram que, no caso, por exemplo, desse marcador, né, os colaboradores ou as colaboradoras, existem mais de 2 gêneros, inclusive. Né? Por que a gente não está incluindo eles nessa conversa? Sim. Eu sei que é sempre na maior das boas intenções, né? A nossa língua, ela é muito... não vou dizer problemática, um pouco mais Complexa. restrita, é complexa mesmo nesse lugar. Eu acho que né? ela reflete o tempo da gente. Exatamente. Né? E por isso que quando as pessoas falam, mas vai mudar a língua. Sim, a língua é Mudou o viva. tempo todo. Exatamente. Né? A língua precisa acompanhar a mudança dos costumes, a evolução das pessoas. Né? Do contrário, eu estaria me referindo à voz me ser. Voz me ser, né? até Assim, hoje. não faz sentido, Não é né? verdade? E a língua está a nosso favor, né? Não é que nós somos escravos da língua brasileira. Ela está para nos servir e para justamente atender às mudanças do nosso tempo. Então, acho super importante que a gente utilize uma linguagem inclusiva, por exemplo. Muito bem. Gabriel, voz me ser poderia... Do nada. Não, eu quero trazer um ponto aqui, que a gente estava aqui nos bastidores, a gente vai fazendo uns aquece e tudo mais, mas quero trazer uma perguntinha aqui que rolou e que agora dá um gancho muito bom pra gente. Manda lá. Essa questão de contratação, tem muita gente que contrata só pela moda, só pelo hype. É Aham. porque... E aí, às vezes tem hype, às vezes não tem, a gente vai surfando ondas e vai aproveitando, mas diversidade não é só onda, não é só bandeira, não é só hype, Não é é só em estratégia, junho. não é só em junho, né, gente? Não existe só em junho, gente. É estratégia também, e não é só pensar no lucro, mas é pensar em, tipo, como que através da estratégia e ter pessoas diversas eu consigo ter mais criatividade, mais inovação dentro da empresa, para aí sim eu conseguir gerar bons resultados, né? Perfeito. Eu acho que o que você traz agora é um complemento também do que eu estava falando até agora, assim, né? A partir do momento que a gente atrai essas pessoas, seleciona, recruta e contrata,
beleza, o que a gente vai oferecer para que essas pessoas decidam permanecer na empresa e não procurar outro emprego em algum outro lugar, né? Então, para a gente diminuir índice de turnover, por exemplo. E aí eu acho que vai muito nesse lugar, assim, e é quando as pessoas se dão conta de que talvez essa empresa esteja apenas surfando numa onda da diversidade porque tem sido legal, ou eu preciso mostrar para os meus consumidores, ou para os meus clientes, ou para quem quer que seja, que eu faço a minha parte. Mas a realidade é bem diferente, né? Quando a gente olha para dentro das empresas, muitas pessoas não encontram esse lugar diverso, acolhedor, inclusivo, que tanto se vende na internet. É fácil fazer um postzinho no Instagram falando que você é uma empresa diversa, quando na prática, se na prática isso não estiver vivo, assim, né? E por isso que eu falo, teoria e prática são indissociáveis, assim, elas devem caminhar lado a lado, porque do contrário, não se sustenta isso, né? Então, de fato, é pensar, por exemplo, em políticas e procedimentos que possam ser incluídos na empresa, que garantam, né, benefícios, talvez, diferenciados para determinadas pessoas. É pensar em treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Então, qual é uma trajetória da carreira delas? Tem um plano de desenvolvimento dedicado para essas pessoas. É pensar em benefícios, como eu falei, diferenciados. Enfim, tem muitos aspectos que a gente pode levar em consideração na hora de garantir que essa empresa, de fato, seja inclusiva, assim, né? E seja respeitosa para todas as diferenças. Gabriel, você como gerente global de diversidade, equidade e inclusão da Alcoa, com certeza lidera diferentes ações para Sim. poder garantir, né, que esse discurso esteja também revelado ali nas práticas do dia a dia. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouquinho do projeto chamado Eagle, que é um Uhum. projeto que você implementou e que parece que vem trazendo bastante resultado, né? Legal. Traz de fato, na verdade, o Eagle é o nosso grupo de inclusão focado em profissionais LGBTQIAPN+. Ele existe já globalmente, ele foi um grupo lançado já globalmente, ele nasceu, né, global desde 2016, então 8 anos, um pouco mais de 8 anos que ele já está na ativa. É o segundo mais antigo que a gente tem. O primeiro, só para vocês terem uma noção, é o grupo que foca em equidade de gênero, que já existe há mais de 20 anos, então vocês veem também que essa não é uma conversa nova para nossa companhia. Mas o Eagle nasceu, né, globalmente e é um lugar que visa sensibilizar as pessoas e educá-las sobre algumas questões relacionadas à comunidade LGBT, mas no final do dia para garantir que todo mundo tenha um espaço acolhedor, né, inclusivo dentro das operações da Alcoa ao redor do mundo. Então, a gente faz diversas atividades de educação, de letramento, sensibilização, rodas de conversa, treinamentos com liderança, palestrantes internos e externos, se pensa em novas políticas e procedimentos globais que possam atender a população. Então, é um trabalho conjunto, integrado, inclusive com outros grupos de inclusão, para a gente pensar nessas interseccionalidades, né? Uma palavrinha nova aí também que muita gente está se deparando agora com isso, que no final do dia, né? Uma aulinha, vou emprestar aqui o microfone do professor Felipe. Boa. Mas é que se trata sobre esses diferentes marcadores sociais que impactam as pessoas, assim, né? Que, enfim, incidem sobre as pessoas. Então, a gente faz muito trabalho integrado também com outros grupos, porque isso vale para todos eles. Quando a gente fala sobre profissionais LGBTs, de quais profissionais LGBTs estamos falando? A gente está falando de homens gays. Quais homens gays, né? Tem outros marcadores. Então, um homem gay branco como eu, por exemplo, não vai passar pelas mesmas situações que um homem gay negro, periférico, talvez. Então, a gente tem trabalhado essa interseccionalidade com outros grupos e tem dado um resultado muito, muito rico para a gente, assim. Globalmente, a gente já tem mais de 500 membros também no Grupo Eagle, e é um processo que a gente ainda está se adequando, né, com essa nova estrutura global do qual agora eu faço parte. A gente está revisitando alguns enfim, processos nossos, mas é um grupo que tem bastante visibilidade e que nos ajuda, no final do dia, também a desmistificar um pouco, né, essas questões relacionadas à LGBT. Então, por que eu preciso falar sobre esse tema internamente da minha empresa, né? É porque a moda? Não é moda, né? A gente está tentando garantir que todas as pessoas possam ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho. Porque, como a gente falou aqui, é exaustivo demais ter que ficar escondendo grande parte da sua vida por colegas, né? Por medo de uma retaliação, ou por medo de você não avançar na carreira, ou por medo de você ser demitido. Como eu disse também antes, falar sobre a vida pessoal enquanto pessoa heterossexual não fosse permitido na empresa, né? É muito permitido, é muito natural. Então, a gente quer tornar o processo também natural para todo mundo, assim. Gabriel, você falou de projetos, e aí você falou mais uma coisinha da questão de população, de impactar a população. Fiquei sabendo, minha gente, que tem projetos que vocês fazem que realmente
vai além ali, né? Que não fica Sim. só dentro da empresa e acaba que reverbera na população, na sociedade. Tem algum aí pra você contar pra gente? Tem alguns, na verdade. Mas tem um particular que eu gosto muito, que é um programa que a gente chamou de Jornadas de Valor. A gente finalizou ele há um pouco menos de um ano, e a gente fez um projeto para a comunidade trans e travestis de São Luís, para eles serem operadores de drone, né? Então a gente preparou todo um curso com uma empresa de fora, especializada, junto com a consultoria Todos também, que nos apoiou nesse projeto. E aí criamos uma jornada de aprendizado para essas pessoas. No total foram 14 pessoas trans e travestis que foram formadas pelo programa. E aí teve uma aula, teve um momento, né, de teoria, teve um momento de prática, tudo isso dentro de um parceiro nosso, que é o Senai, lá de São Luís. E depois essas pessoas tiveram também acompanhamento de mentores, né, da Todos, para ajudar nesse processo de transição de carreira. E aí muita gente me pergunta assim, mas por que operador de drone, né? Uma coisa tão meio, sei lá, aleatória até para algumas pessoas, né? Mas é um trabalho que oferece uma gama diferente de oportunidades para as pessoas poderem se dedicar, né? Então dá para você trabalhar na indústria, dá para trabalhar na segurança, com meio ambiente, No com eventos, entretenimento. no entretenimento, com comunicação, enfim. Então, né, fornece um material mais rico, assim, para essas pessoas. E a gente sabe de alunos que hoje trabalham com drone já, que conseguiram se encaixar na profissão, outros que participaram, trabalham dentro de empresas terceiras, junto com a Alcoa. Então a gente vê muito valor nele, assim, e de fato é um projeto muito querido que eu levo comigo, assim, porque foi muito impactante, né? Porque o nosso objetivo também é impactar as comunidades em que a gente está operando, né? Não necessariamente somente a nossa população interna, a gente precisa dar um retorno para onde a gente está também, né? Então, esse foi, assim, como eu posso dizer, um dos mais relevantes, eu acho, assim, da minha carreira até agora na Alcoa foi a entrega desse projeto. Não tem como separar o papel social da empresa também, porque tem, né? Exatamente, né? Lógico. São também dissociáveis, assim, né? É bacana, e é da mesma maneira que a gente diz, né, que a gente não pode separar a vida pessoal e profissional, a gente não tem como deslocar a empresa da sociedade, né? Exato. Estamos todos conectados, estamos todos ligados, né? E pensando nisso, que a Alcoa, né, claramente é uma empresa vitoriosa quando a gente fala nesse tema, né? Uma empresa que tem uma ação de inclusão da diversidade bastante consolidada aí ao redor do mundo. Claro que fora da Alcoa, a gente sabe que não é esse mar de rosas, né? Infelizmente. E o que você ouve que as pessoas ainda sofrem, né? Porque assim, falando como mulher, né? Eu, por exemplo, escuto ainda quase que todos os dias comentários machistas, enfim, mas assim, é diariamente, né? Então assim, a gente fala assim, o mundo tá evoluindo e tá, mas eu como mulher sofro de machismo o tempo todo, quase que diariamente, né? Então, eu queria ouvir a respeito das pessoas LGBT, o que você sabe que ainda acontece e que você acha que precisa parar imediatamente. Olha, acho que esses sinais de discriminação, eles acabam impactando todas as populações, e com a população LGBT não é diferente, assim. Do que eu ouço, é muito sobre discriminação mesmo, e essas piadinhas que, na verdade, se disfarçam de piadinhas, mas que no final não são engraçadas para ninguém, assim, né? Eu acho que isso é o que mais acontece ainda, e é o que a gente tenta ainda mais desmistificar também, inclusive dentro da própria Alcoa, né? Assim, com as nossas ações de educação, porque é intolerável. Quando a gente olha, por exemplo, para pessoas trans e travestis, a gente ainda está falando sobre respeito do nome social, que é básico das pessoas, já garantido por lei. É lei, né? Exatamente. Então, assim, acho que esse é um outro problema enfrentado ainda pela população. A dificuldade de acesso, por exemplo, desse caso ao banheiro, ao vestiário, né, para populações trans e travesti. Então, eu acho que esses são os principais que eu me recordo, assim, de ter ouvido no mercado. Mas os desafios, eles são intrínsecos, né? Porque como eu falei sobre a interseccionalidade, os desafios, eles são maiores ou menores, ou mais complexos ou menos complexos, dependendo da realidade dessas pessoas, né? Então, tem casos, por exemplo, de mulheres lésbicas que ainda sofrem com o fato do machismo, com o fato da lesbofobia, com o fato, não sei, com mais qualquer fobia aí que se queira instaurar sobre as pessoas. A questão racial, racial, exatamente. Então, são muitos os desafios que a gente ainda precisa enfrentar enquanto sociedade, enquanto poder privado, né? Poder público e privado, na verdade. Gabriel, a gente falou aqui que a diversidade vai além, ela é estratégia também, faz parte da construção de resultados e tudo mais.
Mas ainda tem líderes, principalmente dentro da diversidade também, que ainda do RH e que veem isso só como um tema, uma pauta de RH. E Uhum. não é, né? Não é, de O que fato. dizer para essas pessoas? Olha, já estão atrasadas. Eu acho que essas pessoas que estão pensando que esse é um tema de RH, acho que já estão atrás Perdeu o nessa. bonde GLS, Já né? perdeu o bonde de GLS. E olha que é um bonde bom, hein? Eu falo com conhecimento de causa aqui. Mas eu acho que tem um pouco essa impressão mesmo sobre que diversidade e inclusão são temas de RH. Mas eu acho que esse é importante da gente estabelecer aqui também. A diversidade ela deve ser ligada à estratégia de negócio da companhia. E, ora, uma vez que esteja ligada à estratégia de negócio da companhia, ela vai permear todas as outras áreas da empresa, né? Então, essa vai ser uma função da grande parte da liderança, mas da área de saúde, de segurança, de meio ambiente, de RH, de comunicação, De enfim, inovação. de inovação, da própria engenharia, Uhum. né? Quando a gente pensa, por exemplo, em como tornar o trabalho mais, não é bem acessível a palavra que eu quero utilizar, mas mais confortável, talvez, ainda existem muitos processos dentro da indústria, por exemplo, que podem ser substituídos por máquinas, né? Uhum. Então, sei lá, tem alguém que vai ficar batendo um prego, lá um ferro o dia inteiro, que exige uma força muscular muito grande, por exemplo. Então, automaticamente as pessoas associam que, bom, não é um trabalho para mulheres E que fazer. é uma loucura, né? Porque hoje, graças a Deus, com todas as regras que a gente tem de segurança do trabalho, a gente sabe que nem um homem e nem uma mulher pode Deveria, né? carregar um peso. Não pode, é isso. proibido. Exatamente. Não pode, precisa usar um cinto específico, Aham. tem uma quantidade X de peso que cada um pode carregar. Sim. Então, assim, isso acabou, não tem. Até porque É. os homens fortões que podiam, coitados, né? É um peso para eles também. Lógico. Depois fica tudo com problema de coluna, né, meu Aham. Deus? Pelo amor de E Deus. acho que é um pouco da forma como a gente encontra também de colocar essas pessoas no centro dessa discussão, assim. A diversidade e inclusão, ela não é boa para um grupo específico, ela é boa Ela é para boa a para todo mundo. empresa. Não, para o Ela universo para o inteiro. Exatamente. Então, é nesse lugar que a gente consegue atraí-la, sabe, para essa discussão. Agora, Gabriel, você sabe que tem uma coisa que me incomoda um pouco quando eu vejo até as pessoas especialistas em diversidade dentro das organizações falando, momento Aham. polêmica. Ih, veio aí, minha Vou gente. até me hidratar. Se hidrata, porque assim, me incomoda um pouco quando a pessoa usa de forma muito veemente o argumento de que, gente, diversidade traz resultado. Uhum. Como se só se tornasse importante porque traz resultado. Uhum. Olha, mas você precisa aprender. Se você quer falar sobre diversidade com o seu CEO, com o seu C-level todo, e se você quer convencer as pessoas de que é importante trazer essas políticas e tudo mais, Uhum. fala do resultado. Traga números e seja bastante objetivo, bastante objetiva, que Aham. daí você vai conseguir defender a verba para fazer aí a sua ação de inclusão da diversidade. Eu não fico feliz quando eu escuto esse tipo de coisa, É sabe? compreensível, é bastante compreensível. Eu acho que, infelizmente, talvez algumas empresas só vão funcionar na base do resultado, de dar resultado. Mas eu espero que isso não seja uma realidade para a grande maioria das empresas também, pelo menos não é o caso da Alcoa, né? A gente acredita muito no que a gente faz, assim, e a questão da diversidade e inclusão, ela está ligada com os valores da companhia. Então a gente faz porque é o certo a se fazer. Quando a gente fala que quer, por exemplo, ter uma representatividade de pessoas que se assimile a uma realidade regional aqui do Brasil, por exemplo, é sobre isso. Então, hoje, no Brasil, 52% da população são mulheres. Onde essas mulheres estão? Por que elas não estão na minha companhia? Por que na minha área aqui, X, eu tenho 95% de homens? Não é porque as mulheres não estão prontas para assumir esse trabalho. Não é porque elas não são capazes de assumir esse trabalho. E isso para todos os grupos, né, que a gente tem falado. Então, acho que a gente faz porque é o certo a se fazer mesmo, assim. É justo, né? Quando a gente pensa numa sociedade igualitária, justa, sustentável, né, em longo prazo, não tem como se pensar em alguma coisa diferente disso, assim. Obviamente, e naturalmente, isso vai trazer resultados para a empresa, porque acontece naturalmente esse processo. Se eu tiver 10 pessoas iguais pensando para o mesmo problema, a chance da gente ter uma solução para esse problema criativo é muito baixa. Agora, se a gente traz 10 pessoas diferentes, com realidades diferentes, com perspectivas, formadas em lugares diferentes, né? Enfim, a chance de a gente ter uma solução criativa é muito maior. Tendo mais criatividade, a gente inova mais, inovando mais, a gente aumenta nossa rentabilidade, e aí as coisas vão caminhando quase que conjuntamente, assim, né?
Então, acho que é importante mostrar o resultado, mas eu acho que não tem que ser isso que tem que balizar a tomada de decisão, sabe? Dos executivos das grandes empresas hoje. Umas coisas meio óbvias, mas que a gente precisa dizer, né? Não, gente, passa um marca-texto. Nossa, por Né? favor. Passa um marca-texto. Fecha na tela, minha gente. Fecha na tela. A gente faz porque é o certo a se fazer. Gabriel Wagner. Adorei. Sensacional. Agora, você falou, professor Felipe na área. Tem mais uma coisa não, que Não você joga trouxe. o apagador, por favor. Tá bom. Que você trouxe e eu trouxe também, que eu vou agradecer aqui, Georgette Lemos. Um beijo, que ensina pra gente todo dia, Maravilhosa. toda hora. Ela trouxe pra mim, apresentou a questão de proporcionalidade, que você falou. Cadê essas mulheres que estão na sociedade e não estão dentro das empresas? Cadê Aham. os gays? Cadê as lésbicas? Enfim, cadê todo As mundo? pessoas pretas Sim. e Que é negras? proporcionalidade. Então ela fala assim, tem que ir além da representatividade, porque representar é isso. Eu tenho 52 mulheres, mas eu tenho a Amanda aqui, tem uma mulher, tá Aham. representando. Sim. E Mas aí está tem o proporcional? tal do tokenismo, né, também. O Então, diversity assim, cadê? washing, né? Nossa, que aí a falam. gente vai abrir umas caixas, hein, minha E- gente? mas Ih, jogamos as palavrinhas no ar. hein? Isso, gente. Exato. Depois joga aí também no GPT, no Google. Vai dar certo, minha gente. Vai dar certo. Tem uma aqui que eu queria saber se você tem uma dica para quem quer identificar quando que a empresa realmente tem a questão da diversidade como causa, como bandeira, quando é de verdade e quando é só Uhum. marketing. Porque assim, tá bom, tem gente que faz só em junho, mas tem gente que só dá visibilidade para isso em junho, tem gente que faz e não posta. Como identificar? Existe uma dica de como identificar quando é de verdade? Olha, a pergunta dos milhões Cê viu, aqui. menino? GPT. Eu não sei se dá pra gente identificar automaticamente somente pelo que uma empresa, por exemplo, posta nas redes sociais, porque aí a gente corre o risco de errar. Porque hoje o que a gente O livro vê... pela capa não dá, né? Exatamente, assim, o que a gente vê no Instagram, se fosse tudo igual que as pessoas postam no Instagram, a nossa vida mesmo, assim, né? A gente não posta coisas ruins, as empresas não vão postar também. Se fosse esse o caso, a nossa realidade hoje seria muito diferente, assim. Mas o que a gente vê na prática é justamente isso, assim, somos uma empresa diversa, coloca o loginho lá com as cores da bandeira LGBT no mês de junho, beijos, né? Cumpri minha meta aqui, próxima data é qual? O que eu tenho que falar no próximo mês? O negócio, ele não é natural mesmo, assim, né? Mas eu acho que a própria sociedade tem exigido cada vez mais esse posicionamento das empresas, e hoje com as redes sociais também é difícil a gente não ter essa visibilidade de dentro das corporações mesmo, né? As pessoas falam, as pessoas, né? Tem um exposer ali, né? Exato, vários exposeds. Então, é difícil ter uma dica exclusiva, assim, ou única para saber identificar, mas não é tão difícil também, assim, porque o discurso não se sustenta por muito tempo, assim, sabe? Acho que a coisa começa a cair, as empresas não vão saber como lidar. Olhar a constância, então, Número de seria uma boa crises. dica, né? Que é acho isso, que você sim. olhar o quão constante isso tá, porque não dá para sustentar uma mentira por tanto tempo. Né? E saber o que a empresa está fazendo. Estamos comemorando aqui mês de junho. Ótimo. O que mais você faz para essa data, assim, né? Tem alguma outra coisa que você possa me mostrar que pode ser interessante para que eu, enquanto talento, queira fazer parte desse lugar, né? Então, acho que é um pouco esse olhar vigiante, assim, né? Que a gente tem que ter mesmo para tudo na nossa vida. Tudo. E isso não é diferente para diversidade e inclusão, não. Agora, eu acho, Gabriel, assim, por mais que a gente tenha que falar dos problemas e de tudo que a gente precisa melhorar e de tudo que nos incomoda ainda, eu gosto de trazer uma visão positiva, sabe, eu sobre as também. coisas. E eu acho que a gente tá evoluindo, sabe? Quando eu vejo alguém falando assim, o mundo tá ficando chato, na minha cabeça entra, cara, o mundo está evoluindo, sabe? Eu acho que assim, a gente tá evoluindo, né? Sim, Acho que tem um caminho longo ainda a ser percorrido, sem dúvida, com mas certeza. eu acho que o caminho está aberto, está Uhum, diferente, está melhor. Eu acho que hoje já causa incômodo, né? Então, assim, só o causar o incômodo, a dúvida, a pessoa parar para falar, assim, não sei como é que é para eu me referir a essa pessoa. Eu espero que um dia as pessoas parem de errar. Sim. Mas se neste momento ainda é só uma paralisação, já tá bom, já causou um incômodo, busca informação e acerta da próxima vez. Você concorda comigo que a Eu gente está num concordo. caminho positivo aí? Eu tendo a olhar o copo meio cheio também, assim. Eu gosto de pensar que a gente tem evoluído bastante. Sim, concordo com você, ainda tem muitos desafios.
mas a gente tem conseguido muitos avanços também, né? E aí, enquanto você falava, eu estava lembrando de alguns casos que a gente tem na própria empresa, de colaboradores que estão lá já há algum tempo, ou pessoas novas que estão chegando agora do mercado, falando assim, poxa, é a primeira vez na minha vida que eu tô num lugar em que eu posso falar que eu sou LGBT, por exemplo, assim. E aí, às vezes, na correria do dia a dia também, a gente não para analisar a força de um depoimento como esse, mas isso diz tanto, né, sobre a empresa, sobre a equipe, sobre a liderança, sobre a cultura da organização. Então, sim, eu acho que tem que se comemorar mesmo esses avanços, porque eles existem, né? A gente está caminhando, ainda tem muito a ser feito, mas a gente tem conseguido dar passos importantes, né? Quando a gente olha para fora das companhias, das empresas, acho que talvez o processo se torne um pouco mais difícil, assim, porque focado na população LGBT, basicamente o que a gente tem as legislações, elas são todas do Supremo, não é uma lei. Então, isso torna o processo muito mais frágil, né? Pode ser que mude o cenário político daqui a alguns anos e o negócio caia por terra. E aí? Então, é uma conquista de direitos que deve ser também vigiada constantemente o tempo todo para que a gente não perca isso. Mas sim, tivemos avanços bastante significativos. Ainda bem, né? Eu tenho mais 28 perguntas. Dá tempo, Amanda Costa? Acho que não. Ah, Mas a gente tem uma temporada inteira pela Tá frente, bom. Felipe Bragato. E o Gabriel agora ficou nosso amigo, ele vai voltar Vai, mais vezes. por favor, me chamem. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado Que honra vocês. conversar com você. Obrigada pela sua grande aula. E também aqui em parceria com o Felipe Bragato, meu grande professor. Muito obrigada. Eu que Volte agradeço. sempre. E parabéns por Obrigado. ser o gerente global de diversidade, equidade e inclusão Finíssima. de uma gigante do mercado de alumínio. Exato. Parabéns. Obrigado, É isso. fico feliz pelo convite e me chame mais vezes. Vai ser um prazer Pode estar aqui deixar. com vocês. Muito Sempre. orgulho de te ver, Muito. me ver representado Que bom. aí também, porque é isso. Quanto mais pessoas representando, proporcionando isso para nossa comunidade, é muito bom. Então, que bom. Muito orgulho disso também. Orgulho também. Muito obrigado. Muito orgulho. Prazer, gente. A gente vai ter que ir embora. A gente tá até encerrando o Eu vou embora daqui, mas vou continuar aqui, entendeu? Um beijo e até semana que vem. Essa temporada continua no mês de junho inteirinho. Claro que a gente fala sobre isso o ano todo, mas em junho a gente precisava passar um marca-texto nesse tema. Então, se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. Isso, gente. Larga o seu like, segue a gente lá no canal do YouTube e a gente tá sempre junto. Um beijo. Até Beijo. semana que vem. Beijo, Até. gente. Tchau, tchau.